Bom dia, povo lindo. Bom dia, preciosas, povo abençoado. Glória a Deus por esse dia. Você já é inscrito no nosso canal? Então ativa o sininho de notificações. E você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Toque nele, se inscreva, ativa o sininho e todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube vai te avisar. Seja muito bem-vindo. Estamos devocionando o livro de Provérbios. Hoje é o 21º dia, sábado. Shabbat Shalom para você que está aí com a sua família hoje reunido. Deus abençoe esse sábado na sua casa, sábado de paz, sábado de bênção. Que esse sábado venha trazer para você muita alegria para sua vida, para sua família. Que seja um sábado de paz. E que nesse momento você possa estar aí diante desse celular ou diante dessa televisão assistindo o devocional, devocionando esse capítulo 21 do livro de Provérbios. E eu creio que nessa manhã você vai receber uma palavra edificadora para a sua vida. E eu creio que em nome de Jesus Deus vai falar contigo. Mas antes nós vamos dar ao Senhor nossa primícia, vamos orar e agradecer a Ele por essa oportunidade de estar aqui na sua presença, de aprender um pouco mais com Ele. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse dia, meu Pai. Obrigada, Paizinho querido, pela vida dos meus irmãos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor alcance, meu Pai, as famílias que nesta hora, Pai, deveriam estar reunidas na sua mesa, tomando café da manhã. Mas quantas famílias, Paizinho querido, que estão destruídas, quantos casais que têm se separado nesse ano, Pai. Mas eu quero te pedir, Deus, o Senhor foi quem constituiu a família e o adversário, Senhor, não vai destruir, Pai. Dá sabedoria à minha irmã, dá inteligência a ela, capacita para que ela tenha entendimento e saiba conseguir edificar a sua casa em Ti, na rocha inabalável, no Deus único que pode todas as coisas. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, alcança. Entra, Senhor, com paz, restitui esse lar, restitui esse casamento, é o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja, Jesus, o teu nome, nesta manhã bendita, para todos sempre, amém. Tu és digno de honra e de glória, de majestade e de louvor. Leva os meus irmãos que estão indo para o trabalho, na tua santa e gloriosa paz. Aqueles que estão indo de metrô, de ônibus, aqueles que estão indo a pé, que estão indo de carros, que estão indo de bicicleta, guardando e livrando do mal. Em nome de Jesus, visita os que estão atrás das grades, Pai. Quebra as cadeias, as algemas, liberta e entrega a vitória e mostra que o Senhor é Deus sobre a vida dessa mãe que está orando por esse filho. Liberta ele, Senhor, do vício das drogas, é o que eu te peço e assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá com as suas canetas aí, seu marcador, tá com a sua Bíblia, sua agenda? Então vamos lá, capítulo 21. Eu pensei aqui para você de início, nós vamos voltar, mas nós vamos ler primeiro o verso de número 11. Quando o zombador é castigado, a pessoa experiente ganha sabedoria, e quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. Eu já falei para você que essa narrativa aqui desse livro de Provérbios, essa parte, essa segunda sessão, ela é uma sessão de versículos muito mais curtos e que tem uma temática um pouco diferente, que não se conversam. Eu já falei para você isso, mas eu tô querendo te dizer para que você entenda isso. E você fica dizendo, mas esse versículo não tem nada a ver com aquele. Não tem realmente. E o que a gente entende quando lê esse versículo aqui? Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Eu acredito que aqui ele está falando tipo de pessoas que tendem a zombar do outro, né? Quando está passando por uma situação complicada, quando está sendo instruído. E eu acredito que nós, enquanto seres humanos, deveríamos aprender com os erros dos outros. E aqui é muito claro o que Salomão está querendo dizer. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Então eu venho pensar em algumas pessoas da Bíblia Sagrada que passaram por esses momentos assim, vamos dizer, de um castigo de Deus, né? E aí eu posso me lembrar de Jonas, quando Jonas estava fugindo do chamado do Senhor. Mas aí eu também lembro dos meus irmãos em casa, né?
que o que a gente deveria entender com essa palavra, com esse versículo aqui que é tão forte, deveríamos entender que nós temos que aprender com os erros dos outros para nós errarmos menos. Se os filhos aprendessem com os erros dos seus pais, eles errariam muito menos. Mas parece que é assim, todo mundo quer cometer os seus erros, todo mundo quer aprender errando. E não deveria ser desse jeito. É por isso que eu quero chamar a tua atenção aqui para o livro de Jonas. Quando Jonas foge do chamado de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou Jonas ir à cidade de Nínive. E Jonas fugiu para Tarsis. E no meio do caminho, você sabe essa história, nós não precisamos introduzir nela. A Bíblia diz que Deus, ele faz com Jonas, fazendo ele ficar dentro daquele peixe, para que ele entendesse que Deus é maior que todas as coisas e Deus vê. No mais alto monte e no mais profundo abismo, lá Deus vê. Não adianta pensarmos que vamos nos esconder de Deus ou que vamos esconder qualquer coisa que seja do Senhor, porque aonde nós estivermos, os olhos dele estão sobre nós. E a Bíblia diz sobre os bons e sobre os maus. Os seus olhos estão em todo o tempo. Então Jonas tentou fugir do seu chamado e Deus fez ele ser engolido por um peixe. E esse peixe vomitou ele no seu lugar, no lugar para onde ele deveria ir. E o que é que Deus quer falar com isso? Que Jesus quer falar através dessa palavra aqui? É que não adianta nós fugirmos daquilo que Deus comissionou a nós fazermos, que no momento em que Ele quiser, Ele vai nos pegar e vai nos recolocar no lugar onde nós deveríamos estar e nós, por um motivo ou por outro, fugimos. Quantas pessoas têm fugido dos seus chamados, vamos assim, levar para essa parte aqui da palavra de Deus, tem fugido do seu chamado por causa de outras pessoas que não entendem que chamados é diferente um do outro. Jesus nos chamou no contexto geral, mas ele separou uns para determinadas coisas e uns vão brilhar muito mais do que os outros, e isso nós precisamos entender. Então, quando Jonas foge do seu chamado, Deus pega ele, coloca ele dentro de um peixe e faz ele ser cuspido, vomitado na praia aonde ele deveria ir. E não adianta fugir dos olhos do Senhor. Então, nós deveríamos olhar essa passagem de Jonas e aprender com o erro de Jonas para não cometermos esse erro. É o que esse versículo 11 está querendo dizer. Aí também nós vamos olhar para Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E durante o dia inteiro, quantas vezes nós negamos Jesus, hein, igreja? Quantas vezes nós negamos Jesus um dia só? Quando ele nos chama para orar, quando ele nos chama para ter um particular, quando ele quer que façamos alguma coisa, nós negligenciamos aquilo que ele nos comissionou a fazer, nos ordenou a fazer, nos chamou a fazer. Cada um de nós tem um chamado específico, né? E nós precisamos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então Pedro negou Jesus. E quisermos nós olharmos para Pedro e entendermos que o erro de Pedro não pode se refletir em nós tínhamos que aprender com aquilo que Pedro, da forma com que Pedro errou. Esse verso é muito pesado, é duro demais de ouvir, mas nós precisamos ouvir. Verso de número 13, lê comigo aí. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha que versículo forte esse. O que tapa o seu ouvido ao clamor de um pobre, de um necessitado, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O que é isso, Helena, que Salomão está querendo dizer nesse versículo aqui? Que nós às vezes estamos só preocupados com a nossa necessidade, não estamos preocupados com a necessidade do outro. Então, quando o outro clama, ou quando nós olhamos alguma coisa que vai ferir aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que é certo, nós tapamos os nossos olhos para a dificuldade dos outros, para a situação que o outro está vivendo, nós fechamos os nossos olhos, nós nos colocamos dentro de uma ostra e o outro é o outro, nós não temos que olhar o que ele está passando, nós não devemos nos preocupar com o momento que ele está vivendo, e isso não é evangelho. Então, quando você tapa o seu ouvido para o clamor do seu irmão, quando você não olha a dor do seu irmão, quando você não olha a dificuldade que o seu irmão está vivendo, a situação que ele está vivendo, quando você for clamar por alguém, você também não será ouvido.
É muito duro esse versículo. É um versículo duro com o qual nós deveríamos aprender. Situações difíceis todos vão passar. Momentos de privações todos passaremos. Momentos de dificuldade passaremos. Aflições passaremos. Mas quando nós ouvirmos que o outro está passando, nós devemos nos compadecer com a dor do nosso próximo. Porque quando nós estivermos passando por isso, se nós assim não atentarmos para a dor do nosso irmão, quando nós gritarmos, ninguém vai nos ouvir. E isso é muito interessante. O que não podemos fazer sob o risco de termos os nossos clamores não ouvidos é deixar de olhar para essas pessoas, ignorar que elas existem e que estão necessitadas. É tão triste isso, né, gente? É muito triste nós pensarmos que num século como esse que nós estamos vivendo, em que há tanta liberdade, aqui há tantas coisas e tantas facilidades à nossa mão, nós ainda vemos pessoas passando tanta dificuldade, não só financeira, mas dificuldade espiritual, dificuldade de doenças psicossomáticas e tantas outras coisas. E o povo deveria ser um povo melhor, mais acolhedor. É o que nós esperamos, pelo menos dos cristãos. Então vamos falar do nosso povo. Então, como igreja, eu quero falar do meu povo. Eu quero falar que parece que o nosso povo está ficando ruim, pior a cada dia. Ao invés de melhorar, de ser uma igreja que ajuda, uma igreja que apoia, de ser alguém que se compadece com a dor do outro, nós estamos ficando mais endurecidos, estamos ficando crentes engessados. Estamos como o versículo 29, capítulo 29, no verso 11 em diante do livro de Isaías vai falar. Que nós somos como uma máquina que parece que está programada, entra e sai da igreja, entra e sai, e os nossos olhos estão vendados e nós não conseguimos ver. E estamos indo para a casa de Deus, indo e voltando como máquinas que foram programadas para reproduzir aquilo, para acreditar naquilo ou não ver aquilo que deveria ver. E talvez até veja, sabe? Mas tenta não ver. É como esse versículo aqui está falando. Vê, mas finge que não viu. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, do necessitado, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Então ainda dá tempo de nós mudarmos, ainda dá tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, a esse amor verdadeiro, genuíno, daquele amor que Atos capítulo 2 vai falar, daquela igreja que crescia em amor, que crescia em comunhão, que crescia no partir do pão, nas orações. Precisamos voltar a essa igreja. Esse versículo aqui é muito forte, ele mexeu muito comigo, porque nós como igreja deveríamos olhar e nos compadecer do outro. Porque a dor do meu irmão, ela tem que ser a minha dor. Verso de número 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter uma companheira em casa ampla. A gente viu isso, eu acho que no capítulo 19, tá relacionado também com isso. Do que uma mulher briguenta. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Verso de número 19 desse capítulo 21. Salomão teve muitas mulheres, vocês sabem disso, assim como o rei, ele teve tantas mulheres, tantas concubinas, né, tantas esposas. Se tem alguém que pode falar sobre esse assunto, com certeza absoluta deve ser ele, com toda a propriedade, né, para falar sobre mulheres. Agora, o que mais me chama a atenção é que nesse texto, homens interpretam olhando apenas para as falhas das suas esposas. E quantos homens são assim, né? Os homens não conseguem ver o que as mulheres fazem, parece, durante o dia inteiro. Quando o homem sai para o trabalho e a casa fica para ser arrumada, as coisas ficam para ser feitas, quando ele chega e pergunta, o que foi que você fez o dia todo? Ora, varreu casa, limpou, fez comida, lavou roupa, cuidou de filhos, organizou tudo. A quem ainda trabalha, sai para trabalhar, volta, tem que ser mãe, esposa, dona de casa. Aquelas que fazem a obra de Deus, serva de Deus, então eles olham simplesmente para aquilo que querem olhar. Então Salomão está falando de algo aqui que ele entende muito bem. Mas ele está falando que é melhor morar numa casa deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E no verso de número... Esse é o verso de número 19. E no verso 9, é melhor morar num canto do telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Ele está falando de alguém que talvez não tenha paciência, que talvez já tenha até perdido a paciência. Ele está falando de alguém assim,
mas ele tem esse know-how para falar sobre mulheres, né? Ele teve todos os tipos de mulheres, todas as classes sociais, cultura e raça, e ele pode falar muito bem de uma mulher que é calma, de uma mulher que é briguenta, de uma mulher bonita, de uma mulher não muito bonita. Mas o que a gente está vendo aqui nesse versículo é que também, como ser humano, nós nunca conseguimos olhar as virtudes do nosso irmão, mas sempre conseguimos enxergar as falhas, e nós precisamos mudar isso. Eu tenho que conseguir olhar para alguém e ver virtude naquela pessoa e não só falha, porque quando nós olhamos as falhas, a Bíblia diz que nós temos que tirar primeiro a trave que está nos nossos olhos para poder tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Então, quando eu só consigo ver as falhas em alguém, eu estou deixando de ver a virtude. E se Jesus conseguir enxergar isso no ser humano, se ele Deus deu o seu único filho para morrer por nós, porque ele viu algo em nós que chamou a atenção dele. Então, por que nós, enquanto também pessoas que também somos falhamos em tantas coisas, deixamos de fazer tantas coisas, não conseguimos olhar no nosso irmão uma virtude para apontar e não somente erros e falhas? E é disso que esse versículo aqui está falando. Só que é muito difícil morar com alguém que vive todo o tempo brigando, que nunca tá bom nada, que sempre encontra defeito em tudo, né? Uma mulher briguenta, uma mulher iracunda, nunca nada tá bom para ela. Sempre tem algo que precisa ser melhorado. Que hoje você que está assistindo esse vídeo, se é assim, em nome de Jesus, vamos orar por você em nome de Jesus e você ser liberta. Uma mulher descomplicada em nome de Jesus. Verso de número 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não posso deixar esse capítulo passar sem falar sobre esse verso de número 30 aqui, não. Não, de forma alguma. Nesse, Salomão adora a Deus, lembrando que apesar da importância da sabedoria, dos conselhos que devemos buscar, nada disso é maior do que o Senhor. Então, o que Salomão está querendo nos mostrar nesse contexto aqui desse versículo? É que mesmo nós tendo tanta sabedoria, não há sabedoria e nem inteligência sem conselho contra o Senhor. Ele está dizendo que mesmo que você tenha sabedoria, mesmo que você seja uma pessoa extremamente inteligente, você seja dotado de uma capacidade tão grande, nada disso é mais importante, nada disso é maior e mais importante do que o Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Os meios devem ser usados, porém, depois de tudo, nossa segurança e salvação vem somente do Senhor. Em nossa guerra espiritual, devemos nos armar com toda a armadura de Deus, mas nossa fortaleza deve estar no Senhor e no poder de sua força. É o que ele está falando muito claro. A nossa força. Nós não devemos colocar a nossa força, a nossa esperança, a nossa confiança na nossa força, na nossa capacidade humana. Porque como ser humano, nós somos totalmente impotentes diante da grandeza, diante da majestade, diante do poder de Deus. Nós não somos nada, somos totalmente pequenos e insignificantes, mas ele é tão bom que ele olhou para nós e disse, não, eu vi algo ali. Vou apostar nessa pessoa, vou apostar nessa mulher, vou apostar nesse homem, vou investir nessa empresa, vou investir nessa pessoa, vou investir nesse negócio, vou investir nessa família, eu vou me entregar, eu decido apostar nele, eu creio que vai dar certo e vai dar certo. Então, se nós somos o que somos, foi porque alguém tão glorioso, tão majestoso, com tanto amor, que nós jamais vamos conseguir ter um amor como esse, apostou em nós, viu em nós algo e decidiu investir em nós, decidiu apostar em nós. Então, é o que eu quero trazer para você nesta manhã, nesse sábado abençoado, que essa palavra entre em você e que ela venha como uma flecha, sabe? Entrando com uma força, tirando o que precisa ser tirado e colocando o que precisa ser, e que essa semente que hoje está semeando no seu coração, ela venha crescer, venha se tornar uma árvore frutífera, uma árvore que venha dar sombra para outras pessoas, e que através dessa árvore muitas outras pessoas possam comer, possam se alimentar dela e possam se esconder embaixo da sua sombra.
Você é uma árvore e está plantada no Senhor. Então você é o que você é, não por causa da sua capacidade, não por causa da sua força ou da sua inteligência. Você é o que você é, porque Deus olhou para você e decidiu investir, te dotou de capacidade, de sabedoria, mas tudo isso para Ele, para a glória dEle, por amor ao nome dEle. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente você. Na terça-feira eu vou colocar aqui embaixo o link do nosso e-book 5 chaves que destravam destinos, e eu creio que você vai ser abençoado com esse livro. Em nome de Jesus nós vamos orar e nós vamos dar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor em nome de Jesus, e vamos agradecer ao Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estar na tua presença. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a majestade, de todo louvor. Bendito seja, Senhor, o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Até amanhã às 8h30 da manhã. Deus abençoe você.